prazer estar aqui mais uma vez e poder abrir as Escrituras para nós pensarmos mais um pouco na Palavra de Deus. Sei que entre nós há irmãos que têm habilidade para falar e que eu gostaria de ouvi-los, mas eles me deram este compromisso hoje mais uma vez para falar aqui. E, com a ajuda de Deus, quero repartir alguns pensamentos na vontade do Senhor. Eu vou convidar para ler no livro dos Atos, capítulo 20. Se alguém não está me ouvindo, pode fazer um sinal. Atos capítulo 20, temos Paulo aqui, que estando lá na região da Ásia, ele manda chamar de Mileto os irmãos da igreja em Éfeso. Então, eu não vou ler todos esses versículos para mim aproveitar o tempo. Como a passagem é conhecida dos irmãos, Paulo, ele aqui nos primeiros versículos, a partir do versículo 17, ele procura mostrar a estes irmãos que como ele chegou lá na Ásia e pregando o Evangelho na simplicidade, e assim pessoas foram salvas e ele podia dizer que serviu o Senhor e com humildade, com muitas lágrimas. Ele esteve lá para que pessoas fossem salvas, como ele enfrentou perseguições nesses dias lá. Eu vou ler a partir do versículo 24. Atos capítulo 20, versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então, vamos pensar nos versículos, e os versículos que eu vou destacar hoje de noite são versículos 24, 25, 31, como 32, mas os irmãos podem apreciar mais em casa sobre o assunto que eu vou pensar. Aqui nós vemos Paulo, ele então, conversando com esses crentes, ele procurou destacar como ele colocou em seu coração
em dedicar a sua vida para Deus. Como ele trabalhou na obra de Deus e como ele teve preocupações com as igrejas de Deus. Como ele aqui estava indo para Jerusalém, ele chama os anciãos, os irmãos lá de Éfeso, para lembrá-los que eles iam enfrentar ataques do inimigo. Mas Paulo queria mostrar para estes irmãos que, como ele disse em versículo 32, que agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Paulo estava dizendo a eles que ele não ia poder estar entre eles, mas ele ia a Jerusalém, e Paulo, ele temia ser preso lá, mas ele estava dizendo para esses crentes que eles iam ter Deus e a sua palavra. Eles iam ter tudo o que eles precisavam, porque não era Paulo que ia poder guardar esses crentes, mas Paulo queria mostrar a esses irmãos que era para que eles pudessem contar com Deus, para que eles pudessem examinar as Escrituras e procurar seguir os padrões que Deus deixou na sua palavra. Paulo, ele procurou animar esses crentes e, como ele diz aqui, encomendo-vos a Deus. Paulo, ele não disse para esses crentes, olhe, quando estiverem com alguns problemas, olha, ligue para mim. Mesmo não tendo telefone naqueles dias como tem hoje. Eles não precisariam procurar por Paulo. Por quê? Porque o Senhor estaria com eles todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, irmãos, eu quero animar hoje aqui a igreja de Maringá, como todos os irmãos que se encontram conosco, que nós precisamos contar com Deus todos os dias da nossa vida. Como também, querendo fazer e realizar a vontade de Deus, nós precisamos examinar as Sagradas Escrituras. O que nela contém, e como Deus quer que uma igreja possa andar neste mundo aqui. Não é o que... Desculpa, eu vou usar o irmão Genesi. Porque o nosso irmão falou algo, então eu vou seguir o que ele disse. Como eu mesmo. Mas eu quero que os irmãos aqui possam examinar aquilo que eu tenho lido e aquilo que eu tenho dito. Se combina com as Escrituras. Mas sem dúvida, você conhecendo aquele irmão que ele zela pela verdade, ele zela pela doutrina de Deus, e ele quer que a igreja de Deus siga os princípios bíblicos e não os meus pensamentos, como os seus pensamentos. Eu vou andar assim porque eu acho que é assim. Mas será que é isto que Deus deixou para que assim eu viva? Então isto é importante, irmãos. Quero animar hoje de noite cada irmão aqui, irmã, para que nós possamos olhar para este espelho que está à nossa frente. Que Ele vai nos dizer, e nós mesmos devemos perguntar será que, como eu estou, será que Deus está se agradando? Ontem nós já pensamos em alguns pontos que o que podemos agradar a Deus, o que podemos glorificar a Deus, pelas nossas vidas, pelo nosso testemunho.
Mas Paulo aqui, ele então procurou destacar a estes irmãos, para que eles pudessem também ter esta visão, e que pudesse também instruir os irmãos na igreja de Deus. Paulo aqui, ele está dizendo, e quero que os irmãos observem, no versículo 24, Paulo, ele começa aqui ele mostra 6 imagens de uma vida de progresso, o quanto de que ele estava fazendo progresso espiritual. Então ele usa 6 objetos, 6 imagens, que nós podemos usar hoje de noite, e nós mesmos podemos nos examinar o quanto essas verdades. Paulo diz ali, mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Em nada tenho a minha vida por preciosa. Paulo era um servo de Deus que ele era comprometido com aquele que o chamou. O chamado de Paulo deixou ele comprometido. E a sua devoção era ao Senhor Jesus Cristo. Mas esse chamado, eu não quero que os irmãos entendam que somente para aqueles que trabalham no tempo integral. Cada pessoa salva, ela foi chamada por Deus. Cada pessoa salva, cada irmão e irmã, ela foi chamada por Deus. Porque às vezes nós queremos entender que são esses irmãos que têm que dar o exemplo. Sem dúvida, isso é verdade. Mas cada irmão, cada irmã deve ser um exemplo. Alguém olhando ali fora, será que eles podem identificar o Joel como um homem de Deus? Pelo seu viver, pelo seu falar. E será que ali fora ou na cidade de Maringá, a irmã andando pelas ruas, será que podem identificar esta é uma mulher de Deus? É o que Paulo está dizendo aqui. Então, eu quero chamar a atenção no que ele está dizendo, porque quando cada crente ele deseja obedecer ao nosso irmão Genesi, a outros irmãos aqui, não? Quando aquele irmão, aquela irmã procura obedecer à palavra de Deus, na vida daquele indivíduo há de começar a criar convicções o quanto às verdades da palavra de Deus. Quando nós podemos dizer não para coisas que nós podemos ver que até mesmo pode ser legítima, mas não vai trazer proveito para a minha vida espiritual, como também não vai trazer proveito para a vida dos meus irmãos. Paulo está dizendo, mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Creio que há pessoas aqui que já trabalharam ou trabalham, como também tem outros que conhecem o que eu vou usar agora, um contabilista, um contábil. Aqui Paulo está dizendo, mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Paulo, ele foi aqui um contábil. Ele começou a colocar numa balança o que era útil para a sua vida, o que ia trazer prejuízo para a sua vida. E Paulo, ele pôde
colocar tudo num papel, começando a calcular a sua vida. E os crentes aqui, por isso eu chamei a atenção, a partir do versículo 17, Paulo ele está falando para esses crentes como ele chegou na Ásia. Então, tudo isto, o que ele está dizendo agora, a partir do versículo 24, era algo que esses crentes, esses irmãos, eles viram nesse grande homem de Deus. Que ele negou a si mesmo. Paulo era um verdadeiro nazireu de Deus. Um homem que se negava para realizar a vontade de Deus. Por isso Paulo enfrentou muitas perseguições, mesmo de pessoas salvas. Sabe por quê? Porque Paulo era um homem de Deus que para ele qualquer coisa não servia. Paulo era um homem de Deus que ele pôde avaliar a sua vida. E Paulo, no fim desta contabilidade, ele chegou à conclusão que Cristo era tudo para ele. Por isso ele podia dizer: eu sei passar necessidades, como ter fartura no lado material. Mas Paulo também, ele sabia o momento quando tinha que estar em comunhão com Deus, estar na presença de Deus. Sim, onde estava o segredo deste homem? O segredo na vida deste homem, grande homem de Deus, estava naqueles dias, naqueles anos quando ele passou na Arábia, a sós com Deus. Irmãos, quanto tempo você passa na presença de Deus? Estudando este livro que é cheio de lições espirituais para as nossas almas? Quanto tempo nós tiramos para estudar as Escrituras? Mas estudar de uma maneira que ela venha falar conosco, e o que ela diz nós não contrariamos o que ela diz, mas aceitamos, porque isto é vindo de Deus. Não começar a dizer que, olha, o fulano, foi ele. Não. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Cada letra, cada vírgula, cada ponto. É o que nós lemos. Se alguém tirar um só tio, se alguém mexer numa vírgula, então, para mim, eu fico com todas as letras, com todos os capítulos deste livro, mesmo que ele vai me machucar, mesmo que ele vai fazer mudar a minha vida. E é isto que Deus quer fazer nas nossas vidas. Ele quer nos moldar. Sim. Ele quer nos moldar. Então Paulo, mas em nada tenho a minha vida por preciosa. A vida de Paulo ele não tinha o primeiro lugar para ela, mas Cristo. Cristo era o centro da vida de Paulo. Cristo era a pessoa a qual ele podia se colocar aos pés desta pessoa. E como ele fez no caminho para Damasco: Senhor, que queres que eu faça? Não era: Senhor, a partir de agora vou começar a fazer algo para você. Não.
Ele diz: Senhor, que queres que eu faça? Será que tem irmãos aqui, irmãs, que querem fazer aquilo que Ele quer? Eu não sei se os irmãos já pensaram e viram que no Novo Testamento pouco nós lemos sobre a palavra crente, mas nós lemos, eu poderia citar os números, mas não é minha linha de pensamento hoje, mas nós lemos muitas vezes nos 4 evangelhos sobre discípulos. Crente é aquele que creu. Discípulo é aquele que quer seguir o seu mestre. Paulo era um desses. Senhor, que queres que eu faça? Paulo, ele queria fazer o que o seu Senhor queria que ele fizesse. Então, que nós possamos também nos colocar diante da presença do Senhor e poder ser sincero conosco mesmo e, Senhor, que queres que eu faça? Qual caminho eu tenho que tomar? Sim, mesmo que eu tenho que negar. Tenho que me separar da minha família, das minhas filhas, da minha esposa, para estudar as Sagradas Escrituras. Sim. Paulo, então, como um contador, ele agora então coloca numa balança o que era mais precioso. O que é mais precioso para o irmão, para a irmã? Depois que conheceu a Cristo como Salvador da sua alma, o que é mais precioso? É nós realizar a nossa vontade? Ou quem sabe usar coisas que agradam o meu coração, minha carne? Ou agradar a Deus que está dizendo para mim, isto você não deve usar? Sim, ela fala forte conosco. Nós temos que aceitar. É Deus que está dizendo. É Ele que quer que eu seja útil para Ele. É Ele que quer me usar na igreja onde eu faço parte. É Ele que quer me usar lá na fábrica onde eu trabalho. É Ele que quer me usar lá no escritório onde eu presto serviço. É Ele que quer me usar na vizinhança. Sim. Será que eu estou pronto para isto? Será que eu estou preparado para isto? Então, irmãos aqui jovens, quero incentivar você como eu fui incentivado há anos atrás. Tire tempo com a sua Bíblia. Mas nunca diga não para ela, mesmo que ela vá lhe dizer algo que você está errado. Sim. Se você quer ser um grande homem de Deus, eu gostaria de ser, mas tenho muitas limitações, mas se você quer ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, você precisa ter convicções. Sim. Na sua vida. Você precisa ter coragem para dizer, eu quero seguir os padrões de Deus. Para mim, qualquer coisa não serve. Deus nos ajudando amanhã, eu quero pensar neste assunto. Paulo, ele não estava satisfeito com a média.
Não. Muitos de nós nos ficamos satisfeitos com a salvação. Muitos de nós ficamos satisfeitos com aquilo que temos recebido. Mas Paulo queria alcançar um alvo. Tem muitos estudantes aqui, né? Lá na escola, lá na faculdade. Você quer ficar só com a média? Ou você quer alcançar um número maior? Quem sabe ser o aluno destacado naquela escola? Mas nas coisas de Deus, será que você está satisfeito com a média? Ou você quer algo maior? Mesmo que na escola de Deus nunca há homens que se formaram. Nunca há mulheres que se formaram. Sempre estamos aprendendo. Sempre. Então eu incentivo cada irmão aqui e irmã também, para que venham andar com esse desejo em seus corações, e como Paulo aqui, podemos hoje de noite então colocar numa balança o que é mais precioso para mim. Estar aqui quando tem cada reunião, ou qualquer coisa pode me desviar deste lugar. Eu poderia dar exemplos, mas não vim aqui em Maringá para isto, a não ser de incentivar os irmãos a desejar o bom alimento da palavra de Deus, desejar os irmãos a crescer espiritualmente, ser irmãos que possam fazer de tudo para que o nosso Senhor seja glorificado. Nós podemos ir à frente, mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Antes de ir à frente, Paulo em Filipenses, ele diz, capítulo 3, versículo 7, ele diz: mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. Sim, ele diz, nada tenho a minha vida por preciosa. Aos Filipenses ele diz, mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. Sim. Paulo podia ser alguém muito grande neste mundo aqui. Um homem cheio de sabedoria. Um homem dotado em línguas. Mas ele diz, reputei por Cristo. Olha o valor que este homem deu para Cristo. Cristo para ele era alguém, como Pedro escreve, precioso. Era alguém desejável. Era alguém que não podia ficar distante dele. Era alguém que Paulo sempre, como nós pela manhã desejamos o café, ao meio-dia o almoço, e assim por diante, era isto a vida desse homem. Ele queria estar todos os momentos com Cristo. Por isso que as outras coisas podiam se perder, não tinha valor para ele. Sim. Mas ele diz, acho que botaram pilha Duracell lá em cima, mais forte. Nós temos aqui, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Então, além de um homem contábil, ele diz,
contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Um grande corredor. Um corredor nas coisas de Deus. Um homem que queria correr. Um atleta. Como ele mesmo incentivou tantos irmãos. Que corram bem. E nós, se tivéssemos tempo, mas isso pode estar na mente dos irmãos. Pensando num atleta deste mundo aqui, que entra para as Olimpíadas, será que eu teria condições para entrar para as Olimpíadas? No meu físico? Não teria, né? Sim, aqueles que correm, eles precisam se preparar. Eles precisam de negar algo nas suas vidas. Como muitas comidas não podem comer. Por quê? Isto vai trazer problema para mim. Vai me trazer mais peso. Sim. Exercícios que eles têm que fazer para que estejam prontos para correr, para que estejam no peso certo, correto, para que possam começar aquela corrida. Irmãos, será que isto nos preocupa na vida espiritual? Bom ouvir aqui de Maringá que há irmãos que se preocupam com essas verdades. Será que todos nós estamos correndo bem? Até mesmo negando coisas que, olha, isto não vai me ajudar. Isto só vai atrapalhar a minha vida de progresso espiritual. Paulo, ele diz, contanto que cumpra. Ele queria cumprir com alegria a carreira que ele entrou naquele dia lá em Damasco. Sim, cada um de nós iniciamos esta corrida naquele dia quando Deus, na sua graça, nos salvou. Posso lembrar dos meus primeiros dias, como era bom? Será que ainda estou correndo como eu corria nos primeiros dias? E será que nós estamos correndo com aquela energia? Sim, se há uma alimentação que não vai me ajudar, eu não vou comer. Se há algo na minha vida que não vai trazer progresso espiritual, eu preciso abrir mão disso. Sim. Paulo, como sendo um corredor, ele queria cumprir. E poderíamos entrar em 2 Timóteo, ele falando com Timóteo mesmo, que ele chegou no porto. Ele chegou no fim daquela corrida. Ele chegou bem. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Que maravilha, né? Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, nos anime, para que nós possamos chegar no fim da nossa vida aqui. Quando o Senhor, se não vier para retirar a sua igreja, que nós possamos também dizer como Paulo. Paulo aqui então, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Um atleta, um corredor, que ele desejava cumprir com alegria. Se há um irmão aqui, ou irmãos que não estão correndo bem,
Podem começar hoje. Podem começar um jejum espiritual. Isto não serve para mim, muito menos para Deus. Eu quero correr bem a corrida que Ele colocou para mim. Deus que me colocou nesta Olimpíada espiritual. Eu quero chegar até o fim. Sim. Mas temos que ir para frente. Então ele diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Paulo, ele também diz aos Filipenses, ele diz, capítulo 2, versículo 16, ele diz: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Olha a preocupação deste homem. Ele diz: retendo a palavra da vida, guardando a palavra da vida no coração dele, para que no dia de Cristo possa me gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Irmãos, será que nós podemos guardar esta palavra em nosso coração? E será que nós aceitamos tudo o que ela diz? Ou queremos colocar os nossos costumes? Ou aquilo que eu imagino, o que a minha natureza quer? Mas Paulo, ele queria, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Mas ele diz aqui: e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Ele mostra para esses irmãos aqui, ele tinha recebido um ministério do Senhor. Um ministério. Logo nós podemos pensar num dispenseiro. Que tipo de profissão é esta? Quem é esta pessoa, um dispenseiro? É alguém que não tem nada. É alguém que não tem adquirido nada. Em certo sentido. Mas ele é uma pessoa que está trabalhando para um Senhor que colocou tudo nas suas mãos para ele administrar. Será que todos nós temos esta qualidade de um dispenseiro? Alguém que pode dizer: olha, o que eu tenho é Cristo. Tudo o que eu tenho é por causa dele, por causa da sua obra na cruz. Eu sou um dispenseiro e quero trabalhar para ele. Ele tem me colocado em minhas mãos algo de grande valor, onde ele mesmo pode desfrutar, como aquele homem que tem uma casa, um homem rico, e ali naquela casa há um homem que todos devem se dirigir a ele. Ele sabe dos cômodos daquela casa, ele sabe onde tem peças preciosas
de grande valor, que o Senhor deu para ele cuidar, para ele zelar. Paulo diz também, ele diz em 1 Coríntios capítulo 4, ele diz que os homens de Maringá nos considerem como ministro de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiro que cada um se ache fiel. 1 Coríntios 4, versículo 1, versículo 2. Que os homens em sombrio possam ver em mim como um dispenseiro. Será que é assim, irmãos? Podemos ver essas lições da palavra de Deus e coisas que podemos aprender lá no nosso particular, sozinhos com Deus. Será que isto já passou na nossa mente, no nosso coração, como um dispenseiro? Deus quer fazer de você um dispenseiro na sua casa, na igreja de Deus aqui em Maringá, na igreja de Deus onde o irmão faz parte, e pode zelar por esse lugar como algo de grande valor. Não é algo como o mundo enxerga, mas algo de preciosidade, algo de valor. Aqui, como o Senhor vê a sua igreja como ouro, como pérola. Ele vê aqui como pedras preciosas, sim, de grande valor. Minha pergunta é: será que eu cuido da casa de Deus como um bom dispenseiro? E mesmo nesses bancos, talvez achamos simples, mas isto pertence à casa do Senhor. O pátio do salão, parece tão simples, né? Preservar este lugar. Por quê? Porque com a presença do Senhor, Ele há de encher da sua glória. Por isso Ele precisa que irmãos valorizem a casa de Deus. Porque aqui Ele vai estar presente. Como Ele está presente. Como Ele está nos vendo. Como Ele está lendo o meu coração. Será que eu estou valorizando? Sim. O dispenseiro, realmente ele não tem nada, no certo sentido. Mas ele tem uma riqueza insondável. Uma riqueza que o Senhor entregou para ele administrar. Oh, irmãos, a igreja de Deus aqui precisa de você. A igreja de Deus precisa da irmã. Com este talento, com este amor, com esta sinceridade. Sim. Como Davi. Se a minha casa foi construída com cedro, a casa do Senhor também vai ser construída com cedro. Sim. Então, ele aqui está dizendo que recebeu do Senhor um ministério e ele tinha que realizar aquela obra.
aí eu posso descobrir por que muitas lágrimas do apóstolo, por que muitas noites e dias de oração, por que tanto zelo pelas igrejas de Deus, por que tantas preocupações com o povo de Deus, mesmo estando ele preso lá em Roma, nos dias finais da sua vida. Mesmo assim lá ele escreve cartas para as igrejas de Deus. Havia algo sincero no seu coração. Sim. Será que estamos preocupados se aquele irmão, ele adoece e não pode estar aqui? Mas eu vou estar lá. Não podemos contar só com ele. Sim, é para o Senhor. Tudo o que eu vou fazer é para o Senhor. Já pensamos ontem de coisas que glorificam a Deus. Deus está vendo o esforço de cada irmão e irmã nesse sentido, como um dispenseiro na casa de Deus, como aquele que ele desejava que outros homens se olhassem para ele, como ele escreveu em 1 Coríntios, que pudessem considerar. Este irmão, ele é um ministro de Deus. Ele é um dispenseiro. Olha o exercício dele. Olha a dedicação dele. Olha o esforço dele. Coisas que até mesmo ele podia desfrutar, mas ele tem deixado essas coisas de lado para se sacrificar, como as coisas de Deus. Vida dedicada para Deus. Então, como um contábil, como um corredor, como um dispenseiro. Mas nós temos também aqui Paulo, ele dizendo, ele diz, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo também foi um testemunho por onde ele andou. E os irmãos bem sabem a vida deste homem, quanto ele andou, quanto ele sofreu, horas que ele tinha tinha todo o direito de poder cobrar. Mas ele estava pronto para ser sacrificado por amor a Cristo. Sim. Paulo, ele podia dar o seu rosto para que os homens batessem pela causa do Evangelho, para que não houvesse algo que ia trazer uma mancha para o Evangelho, para as igrejas de Deus. Será que eu estou me colocando aí? Será que eu me preocupo por onde eu ando? Será que eu tenho um testemunho que não vai denegrir a imagem da igreja de Deus onde faço parte, do trabalho de Deus onde irmãos têm se esforçado e se dedicado para manter um padrão? Será que é assim? Paulo era um verdadeiro testemunho. Eu queria estar numa reunião desta. Aqueles irmãos podiam ficar parados para escutar este homem. Porque se eles colocassem em prática na igreja de Deus em Éfeso,
Se eles pudessem elevar aqueles crentes lá com a mensagem que receberam do apóstolo, se pudessem colocar no coração daqueles irmãos, eu fico imaginando que reuniões, que reunião de estudo bíblico elevada, que reunião de pregação do Evangelho, que irmãos estavam ali dependentes do Espírito Santo. Como a ceia do Senhor, não tratando nenhuma dessas reuniões levianamente, mas algo de grande valor. Irmãos que podiam estar ali e dizer: o lugar que eu estou é um lugar santo, na presença do Senhor. Sim. Mas temos ali em versículo 25: e agora na verdade sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Por quem passei pregando o reino de Deus. Aqui temos um arauto, todos conhecem, né? Um homem que está aí em posição para avisar do perigo, para avisar de um reino. Um homem que está na sua base, pensando quem serve o exército sabe o que é isto. Estando naquela base onde ele não pode redar o pé. Porque ele tem que anunciar. Números capítulo 33 vai nos ajudar nisso, né? Aquele o atalaia, ele tinha que estar em prontidão. O inimigo aparecesse, ele tinha que tocar a trombeta. O arauto de Deus, ele tinha que anunciar o reino de Deus. Mas ele tinha uma condição também. Ele não podia diminuir uma vírgula do que ele recebeu do Senhor. O arauto, ele tinha que entregar para aquele povo todas as palavras que ele recebeu. Para que é assim conosco? Quem sabe queremos mudar, vamos mudar um pouquinho aqui na igreja em Maringá. E talvez isso não vai afetar muito. E quem sabe aqui um grupo de jovens. Será que você encontra isso na Bíblia? Aqui uma orquestra bem bonita. Será que tem aqui? Não, meu irmão. Zele por esta verdade. Seja um arauto de Deus que há de entregar aquilo que Deus lhe deu em suas mãos, que não há de mudar nem um centímetro sequer. Mas temos que ter base nas Escrituras para querer acrescentar alguma coisa. Sim. Este é o arauto de Deus, aquele que está disposto a pagar o preço, mas não vai mudar uma vírgula do que Deus entregou nas suas mãos. E por isso que temos aí em nossas mãos este livro, que nos mostra as verdades, nos ensina o que é uma igreja de Deus, como ela deve estar estabelecida, como ela deve viver, quais são os padrões de uma igreja de Deus. Está aqui. É cada irmão, minha irmã, sentar em sua casa. Hoje eu quero saber como funciona uma igreja de Deus do Novo Testamento. Tirar tempo para pesquisar isso. Você vai levantar-se daquela cadeira da sua mesa. Olha, eu estou aprendendo algo de verdade hoje.
eu descobri algo que lá onde estou fazendo parte não está funcionando conforme a palavra de Deus. Mas o relógio está dizendo para eu parar. Paulo, ele também diz, versículo 31, portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos, não foi 3 dias ou 3 meses, ou 3 semanas, mas por 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Por 3 anos, noite e dia. Aqui temos um vigia, temos aqui um sentinela, temos aqui um irmão que ele estava de vigia, zelando por aquilo que Deus lhe deu nas suas mãos. Um vigia que estava querendo guardar e proteger os crentes, os irmãos, as igrejas de Deus. E ele dedicou por 3 anos orando noite e dia, para que o diabo, para que Satanás não viesse a estragar a igreja de Deus. Será que tem irmãos aqui que podem orar, colocando na presença de Deus o nome de cada irmão, cada irmã, da igreja aqui em Maringá, da igreja em Sombrio, da igreja onde o irmão faz parte? Será que você pode mencionar todo dia, todos os dias? Que Deus guarde a igreja onde eu faço parte. Aqui temos um exemplo de um grande homem de Deus, como um grande contábil, como um grande corredor, como um dispenseiro na casa de Deus, como um arauto e como um vigia, como um testemunho. Irmãos, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude. Tem espaço para você, querendo fazer progresso espiritual. Tem lugar para ti, tem lugar para mim. Orar pela igreja aqui em Maringá. Eu peço que ore por mim. Sim. Pela igreja em Sombrio. Mesmo você não lembrando e não sabendo o nome dos irmãos lá, mas pode mencionar na presença de Deus. A igreja de Sombrio precisa de você. Que Deus nos abençoe. Se é possível, sentado no 132, de Mamicos RD.